Isso aí, galera. Boa tarde. Vamos começar mais uma aula de História do Brasil. Hoje a gente vai estar falando sobre escravidão. É um assunto muito importante, bastante complexo. E preparamos aí um slide para a gente poder analisá-lo, né? Fazer aí o nosso debate semanal. Valeu? Vamos lá. Vamos junto. Vamos lá, escravidão no Brasil. Então, durante 350 anos, né, mais ou menos, a mão de obra que predomina no Brasil é a mão de obra escrava, principalmente a mão de obra de origem africana, né? O Brasil, ele, enquanto colônia, ele recebia anualmente muitos escravos, principalmente para trabalhar na lavoura açucareira, né? E fazer essa produção de cana-de-açúcar com o intuito de, de vender, né? Atender a política mercantil, atender o mercantilismo, né? Fazer essa política realmente acontecer. Então, essa mão de obra africana, ela tinha esse objetivo, a princípio, né? A priori, fazer, atender a pauta mercantil. Esse escravo, ao chegar ao Brasil, ele era relacionado como uma mercadoria bem valiosa, uma mercadoria bem importante, e que era uma grande peça dessa engrenagem chamada Brasil Colônia. Então, esse africano ele vinha para o Brasil através, né, do traficante. Chegando aqui, ele era negociado e ele tinha que atender a política que vigorava na época, que era o mercantilismo, né? Então, assim, vamos discutir, vamos debater aí esse fato, né? Relacionando também com a África em si, né? O continente africano, né? A totalidade, o que é o continente africano? E muitas das vezes, nós aqui no Brasil, nós relacionamos a África, né, como conceitos bem errôneos, conceitos bem falsos, até porque a gente foi, né, colonizado por um Estado europeu e a nossa cultura ela ficou bastante prejudicada pelos europeus, por conta, né, da ideia de supremacia racial, por exemplo, ideologia dos brancos serem superiores a ideologias de outras pessoas de outros continentes. Então, aqui no Brasil, a gente também tem uma série de conceitos errôneos, que nós temos esses conceitos errôneos porque nós fomos doutrinados numa ideologia cultural do branco europeu, que somente o branco europeu era o correto, era o sinônimo de beleza, e que o restante, né, o que está fora desse universo branco europeu, é inferior, é feio, é desagradável e é errado, né? Então, basicamente, né, o que vem à nossa cabeça quando a gente fala de África? O que a gente imagina como sendo o continente africano? Primeiro, né, a gente acha que a África é um país, não um continente, né? Esse é o primeiro erro aí mais clássico, né? Achar que a África é um país porque a gente faz uma semelhação com a África do Sul. A África do Sul é um país, mas a África é um continente composto de mais de 50 países. E a gente tem uma visão bem geral quando a gente vincula o continente africano com um continente que é muito pobre, que é miserável, que existe escravidão, que tem selvas, savanas,
animais exóticos, né, e etc. Né? Então, assim, falou de África, vem na nossa cabeça que são pobres, são miseráveis, se escravizaram, escravizaram outros grupos, que as paisagens africanas são paisagens apenas voltadas para o natural, né, de savana, de selva, né, e que no meio da rua um elefante circula livremente, uma girafa circula livremente. Né? Então, isso também é uma ideia muito errônea, é uma ideia muito simplista do que é o continente africano. Uma outra questão é esse bloco, esse continente ser uma coisa homogênea, uma coisa igual. Esse continente não é igual. Ele não apresenta só uma língua, ele não apresenta somente uma etnia, ele não tem só uma cultura, ele não tem só uma religião. Né? Então a gente imagina que é um bloco homogêneo, que é um bloco igual, só que na verdade não é. É um bloco heterogêneo. É um bloco que tem várias línguas, são várias etnias, são inúmeras religiões, inclusive o próprio cristianismo, e uma cultura muito diversa, muito rica. Né? Então, para a gente começar a estudar a escravidão, primeiro a gente tem que começar a desmistificar aquilo que a gente aprendeu ou aquilo que a gente viu apenas uma verdade, né? Um olhar, um prisma diferente. E não é assim que funciona. Existe, né, o Manual do Bom Estudante prega que nós deveremos estar atentos a todos as informações possíveis sobre um determinado assunto que a gente está estudando. A África, então, ela não é um único país, e sim é um continente. É um continente composto por diversos povos, e esses povos eles apresentam características peculiares. Idiomas são diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, religião diferente, né? E etnia também diferente. Né? Então a gente tem muita coisa realmente importante dentro do continente africano e não ficar apenas preso a uma informação única. A África, antes da chegada dos europeus, não era dividida em países, né? Como na Europa, por exemplo. A partir do século XV na Europa, a partir do século XIV, perdão, melhor dizendo, né, com Portugal, Portugal se unificando, depois a Espanha, depois a França, depois a Inglaterra, enquanto na África existiam grupos, existiam reinos diferentes, reinos que eram heterogêneos, tá? E eles eram divididos em berberes, Banto, Congo, Mali, Songhai, Angola e Gana, e outros, além desses, muitos outros. Muitas línguas e dialetos eram faladas nesses locais, aí, nessas regiões. O modo de vida, né? Existiam grupos que eram nômades, existiam grupos que eram sedentários. Também é importante relacionar que muitos grupos africanos permaneceram nômades, permaneceram caçadores-coletores, justamente por conta da terra, né? A própria terra, a própria dificuldade que a terra apresentava, levava esses grupos a serem nômades. Outros grupos não eram nômades, outros grupos eram sedentários, conseguiam se adaptar na terra sem precisar ficar se mudando, né? Migrando. Mas, enfim, nessa primeira parte aí, vocês podem estar observando que eu estou fazendo questão sempre de mostrar que há essa heterogeneidade, né? Que não é uma coisa única, que não é uma coisa apenas um bloco e esse bloco é único. Não é isso. Eu estou fazendo questão de mostrar essas diferenciações que o continente africano ele apresenta. Esses aí são os locais que mais trouxeram, né, escravos para o Brasil colônia. Essas regiões aí, como por exemplo Guiné,
Congo, Angola, Moçambique, são as regiões que mais oferecem, né, que mais trazem escravos para o Brasil. Guiné, Angola e o Congo, né, na região dos Bantus, né, iam mais para o Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, eram esses 3 portos aí de recebimento dos escravos. Guiné, Bantus, né, que eram essas origens, né, vamos dizer assim que, igual a gente pode observar aqui, os reinos, né, os reinos Banto e de Guiné, desculpa, os Bantus e os sudaneses foram os grupos que mais ofereceram escravos aqui para a gente. E aí, galera, pode observar também que, não nesse slide, mas na própria conjuntura do Brasil colônia, existe um grande comércio triangular. Né? O que é o comércio triangular? O comércio de 3 pontos. Né? Por exemplo, os escravos chegam à América, os escravos produzem aqueles produtos voltados para o mercantilismo, aí depois, essa matéria-prima produzida no Brasil, na colônia, esses produtos, eles se dirigem até, por exemplo, a Europa. Na Europa, a gente tem a manufatura, e da manufatura, essa manufatura é novamente levada para a África para poder fazer a troca, né? Por exemplo, em relação ao açúcar, né, da cana-de-açúcar, a gente tem também a fabricação de álcool, né, de cachaça, né, um produto manufaturado. Aí essa cachaça voltava lá para a África para ser trocado como escravos e fazia esse comércio triangular acontecer. Sempre a ponta mais fraca desse comércio triangular ou era a África ou era a América por conta do Pacto Colonial. A chegada dos portugueses à África, a exploração da terra e do povo, a escravidão. Então, africanos vendiam escravos aos portugueses ou eram capturados pelos médios, levados às colônias portuguesas como escravos para atender como mão de obra. Então, esse acontecimento aí é no início, né? Você observa que a gente estudou nos últimos vídeos, por exemplo, que o europeu ele não penetrava no interior do território. Ele caçava esses escravos ali pelo litoral. E depois eles colocavam esses escravos em navios tumbeiros, navios negreiros, e vinha para a América. Então, funcionava assim nesse primeiro momento. Esses portugueses entravam na África, no litoral, caçavam os africanos e depois botavam nos navios. Quando chega um determinado momento, o europeu ele vai observar que os próprios escravos eles se escravizavam, não os próprios escravos não, desculpa, os próprios povos africanos eles se escravizavam. E aí ele vai começar a fazer acordo. Ele vai começar a fazer acordo com as tribos africanas para que pudesse fornecer para eles, europeus, mão de obra. Tá? Quando esse europeu ele começa a observar que na África já existia escravidão, ele começa a fazer acordos com os reis. E aí, ao invés do europeu caçar, ao invés do europeu capturar o escravo, esse europeu ele vai começar a fazer acordos, né? E aí que vem toda essa questão aí do comércio triangular que eu disse lá na explicação do outro slide. O europeu ele vai começar a levar produtos para fazer o escambo. Então, o europeu ele leva, por exemplo, ele leva cachaça, aguardente, ele leva tabaco, ele leva algodão, armas e pólvora. Ele entrega esses produtos para os chefes das tribos. Em troca,
esses chefes da tribo, das tribos, entrega para os europeus uma quantidade X de cativos. Então esse europeu ele começa a aproveitar as questões internas da África, né? Eles começam a aproveitar que a África, por ser um continente muito grande, as próprias tribos se escravizavam. E aí ele não vai se indispor. A partir daí, esse europeu ele não vai mais, por exemplo, caçar o africano e se indispor, podendo até mesmo morrer. Então ele vai caçar até um determinado momento. Após ele observar que esses africanos se escravizam, ele vai começar a buscar o quê? Acordos. Então ele vai dar esses produtos aí, né? E, em troca, ele vai receber essa mão de obra. Produtos que não eram tão caros assim para o europeu, eles conseguiam fazer essa troca bem tranquilo, né? No caso, a pólvora, as armas, a aguardente, o algodão, o tabaco, esses produtos eram produtos bem fáceis de serem conseguidos. Eles levam esses produtos até os chefes, até os reis das tribos. Em troca, ele ganha um número X de cativo. E aí, galera, na África, a gente tem dois tipos de escravidão: a escravidão doméstica e a escravidão familiar. Bom, essa escravidão doméstica, ela funciona, por exemplo, dentro de uma mesma região entre tribos. Uma tribo escraviza outra tribo através de uma vitória na guerra, tá? Então essa tribo ela derrotada, ela tem que servir ao rei vencedor. O nome disso é escravidão doméstica. E a familiar é dentro da própria tribo, como uma punição, como um efeito punitivo, né? Como uma lógica punitiva. Basicamente, é isso que acontece, né? Então, você tem ali uma ótica punitiva e essa pessoa ela vira escrava. No caso da guerra aí, ó, motivos para ser escravizado. No caso da guerra, por exemplo, aí a gente entra dentro desse contexto de escravidão doméstica. A tribo vitoriosa escraviza a tribo derrotada. Aí você já entra agora nessa escravidão familiar, que é o pagamento de dívida, por exemplo. O cidadão ele teve problemas, ele não consegue pagar uma dívida, ele se torna escravo. Ele também vai ser escravo porque essa determinada tribo ela está passando por dificuldades, ela precisa de comida, alimentação, e aí você tem uma pessoa que comete um crime dentro dessa tribo, né? Uma pessoa que rouba, um adúltero ou adúltera, né, que pratica qualquer tipo de crime, vai ser também levado à condição de escravos e vem para a América para poder trabalhar nas lavouras, né? Então, assim, a escravidão era uma escravidão já que acontecia, só que era uma escravidão exclusivamente punitiva, né? Não havia um ideal assim de... Eu estou falando isso antes da chegada do europeu. Antes da chegada do europeu não existia uma ideia de, por exemplo, vamos escravizar para poder vender e ganhar dinheiro. Não, esse viés capitalista ele chega acompanhado do europeu, perfeito? Ao chegar na América, eram exibidos em feiras, vendidos como mercadoria para atender a força de trabalho. Era muito comum também grupos serem divididos por conta da língua. Então, eles vinham presos, acorrentados nos navios, e filhos, famílias eram separadas por conta da língua, né? Tribos eram separadas por conta da língua. E poderia haver, por parte dessa tribo, uma tentativa, por exemplo, de fuga, né? De rebelião dentro dos navios. Então, eles eram separados, filhos de pais,
né? E sucessivamente. Aí a gente está vendo uma representação artística de um navio negreiro, né? A representação artística aí, todos acorrentados, praticamente nus, né? Vinham nos porões dos navios, num ambiente muito apertado, e lá a higiene praticamente não existia. Não existia, era uma superlotação. Cada navio poderia transportar até 600 cativos, 600 escravos. Então eles vinham bastante acorrentados, né? Um calor muito grande, não tinham assim acesso a uma alimentação de qualidade, e isso vai levar, né, a doenças seríssimas e um índice de mortalidade altíssimo dentro desses navios, podendo chegar até 70% de óbitos. O restante desses 30% que conseguiam chegar à América já era o suficiente para o traficante de escravos conseguir ter lucro. Então, era um comércio extremamente lucrativo, era um comércio perigoso. Ser traficante de escravos é um comércio extremamente perigoso, difícil, complicado, mas lucrativo. A viagem, caso ela fosse bem sucedida, ela seria bem lucrativa, bem vantajosa, sem dúvida nenhuma. A gente está vendo aí algumas representações também artísticas. A primeira representando o castigo. Um escravo está sendo castigado por alguma coisa que ele fez numa região que eles chamavam de Pelourinho. Né? O Pelourinho mais conhecido que a gente tem hoje no Brasil é na Bahia, em Salvador. Esses castigos eles eram feitos em públicos para mostrar aos outros escravos aquilo que não deveria ser feito, né, como punição. O carrasco ali, ele está usando um chicote que eles chamavam na época de bacalhau. É um chicote feito de couro cru, e nas pontas eles amarravam um pedaço de ferros, pedaço de ossos, para poder açoitar aquele que está no tronco. Essa daí é a penalidade mais forte que tinha, né? Mas tinham outras penalidades também. E a outra imagem, a gente está vendo aí as crianças sendo mostradas aí, né, comendo os restos do Senhor, enquanto dois escravos ali, um escravo está acompanhando ali para dar algum suporte e o outro está abanando por conta do calor. Então são imagens muito importantes que sempre são imagens citadas, né, observadas quando a gente fala de escravidão no Brasil. Os escravos eram trazidos para trabalhar em lavouras, engenhos. A partir do século XVIII, na mineração, né, mais intensamente, por exemplo. Esse escravo também ele poderia trabalhar na casa grande, que era o escravo doméstico. Né? Esses escravos aí são escravos domésticos. Né? Você tem ali um escravo abanando, o outro preparado para dar um suporte, e temos um terceiro escravo ali na porta, ali, que provavelmente, né, foi a que cozinhou. Então, o escravo doméstico ele trabalhava diretamente na casa grande, fazendo serviços como limpeza da casa, alimentação, tomar conta de crianças, né? Por exemplo, as sinhazinhas tinham filhos. Quem cuidava dos filhos recém-nascidos eram as escravas, eram as amas de leite. Muitas das vezes elas amamentavam o filho da sinhá. Né? Então, o escravo doméstico era um escravo que tinha responsabilidade de ficar na casa grande. Eram escravos que tinham a confiança do senhor, né? Óbvio,
E dentro desse universo da escravidão, o escravo doméstico ele ainda tinha uma vida menos pior daquele que trabalhava, por exemplo, na lida, né? O que é trabalhar na lida? É aquele que trabalha nas lavouras, é aquele que trabalha na plantação, é aquele que trabalha 15 horas por dia, por exemplo, plantando, colhendo, preparando o solo, fazendo a moenda, né? Fazendo a cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar ser esmagada, né? Enfim, uma série de coisas que esse escravo de lida, né? Perdão, melhor dizendo, ele trabalhava, né? O escravo de lida. E tinha o escravo doméstico, isso que eu já falei com vocês, e tinha os trabalhos urbanos, que aí sim eram os escravos de ganho. Era esse escravo que ia para a cidade, por exemplo, vender produtos dentro da fazenda, né? Por exemplo, a fazenda ela produzia doces. Aí ele ia para a feira vender os doces, pegava o dinheiro e levava para o seu dono. Né? Aí tinha também o barbeiro, os vendedores ambulantes, né? Aqueles serviços de artesanato, e não tudo isso que vendia é o escravo de ganho. O escravo de ganho tinha que ter uma boa fala, ele tinha que saber contar, tinha que saber, né, ter uma noção ali de dinheiro, né? Então era um escravo também que deveria ter confiança, né? O senhor dele tinha confiança nele, porque ele poderia fugir, né? Mas, enfim, porque quando a gente fala de Brasil colônia, de senhores de engenho, parece que dentro dos engenhos, até porque a gente fala também de plantation, né? Mas parece que quando a gente fala de engenho, parece que só tem cana-de-açúcar. E, na verdade, não é assim que funciona. Na verdade, não é assim que funciona. A gente tem uma produção muito complexa da cana-de-açúcar, por exemplo. O principal produto era a cana-de-açúcar. Mas ali você tinha também a fabricação de doce. Por exemplo, um doce aí que é muito conhecido, a rapadura, o doce de leite, pudim. Né? Então, tudo isso também era feito dentro das fazendas. E eram vendidas externamente. Então, o engenho era uma coisa complexa. Existia o par colonial, o açúcar tinha que ir embora, beleza. Mas no mercado interno, tínhamos outros produtos. Né? A gente tinha também as fiandeiras, né? Aquelas mulheres que faziam, né, tecidos, por exemplo, faziam roupas. E também isso era vendido. E o dinheiro era entregue ao senhor. Aí a gente está vendo uma parte importante do engenho, que é a moenda, onde a cana era esmagada. Mais especificamente essa moenda aí, que no caso são 4 escravos, então é uma etapa do trabalho que prende 4 escravos, né, um grande número de escravos, né? Um escravo, se a pessoa tivesse um escravo, já era considerado uma pessoa com uma situação financeira melhor. E esses fazendeiros aí, esses senhores de engenho, tinham muitos escravos. Então era um trabalho muito penoso, porque isso aí o cara fazia em 15 horas. Havia um revezamento, né? Com certeza, tinha que ter um revezamento. Enquanto os dois giravam a moenda para esmagar a cana-de-açúcar para poder extrair o líquido, né? Os outros dois ficavam colocando, abastecendo a máquina, enquanto os outros dois ficavam girando, e depois aquilo ali ia fazendo o revezamento.
Quem estava colocando a cana passava para o esmagamento e assim sucessivamente. Ah, tá. Esse aí é o escravo da lida, né? É conhecido como escravo da lida. É aquele que lida com o trabalho açucareiro, que era o principal produto do Brasil de exportação para atender o mercantilismo. Esse escravo é o escravo de ganho na área urbana, né? Aqui a gente está vendo aqui uma doceira, né? Aqui, ó, vendendo produtos feitos na fazenda. Quando a gente chega no século XVIII, a mineração ela fica mais ativa, né? Então essa escravidão aí para atender a mineração ela também foi muito importante, porque quanto mais escravos, mais fácil encontrar os metais preciosos. E a preocupação que o dono tem de ganhar dinheiro é bem tranquila, porque ele não precisa pagar salário para o escravo, né? Então, o escravo ele trabalha muito, ele fica muito tempo nas minas, ele fica bastante tempo lá no trabalho e ele não precisa pagar, né? Ele não precisa pagar salários. Isso aí, pô, interessantíssimo. Aqui a gente está vendo os escravos aqui procurando no leito dos rios. Também tinha o ouro encontrado dentro das minas. E esse aí era muito pior, porque as minas eram locais extremamente apertados, né, que os escravos tinham que ficar lá dentro, lá 12 horas, buscando o ouro. Inclusive, a média de vida do escravo que trabalha dentro das minas, a média de vida dele de trabalho é 6 anos, apenas 6 anos. Então, 6 anos ele morre, depois de 6 anos ele morre, por conta das péssimas condições. A escravidão doméstica, aquela que a gente já falou, né? Escravos que trabalham diretamente com o senhor e com a sinhá. Amamentação, higiene das crianças, alimentação, tecelagem. Tinha também o famoso moleque de recado. O que é um moleque de recado? É aquele que leva as informações para uma outra pessoa, né? Então, fulano, vai lá na fazenda tal, avisa que a nossa reunião vai ser 2 horas da tarde. Aí o escravo dá recado. Até porque tinha muito senhor de engenho que não sabia ler nem escrever. Então ele tinha que, né, dizer para o escravo poder levar lá o recado. Por isso que chamava, né, de garoto de recado. Aí a gente está vendo essas cenas de exploração, de como era essa exploração pelos mais variados modelos. Não era só exploração no trabalho em si, mas era uma exploração vexatória também. Como a gente está vendo aí, 2 escravos carregando o seu senhor, enquanto uma criança escrava está levando aí um guarda-sol. São explorações assim que inconcebíveis, né? A gente olhar no dia de hoje, são explorações assim que a gente, né, dá um nó na nossa cabeça, mas o que realmente acontecia era isso, né? Eram vários tipos de escravidão, de exploração, perdão, que acontecia mesmo. Tratamento ao escravo. Tratados como mercadorias, animais, mão de obra. O escravo não era considerado humano. Maus tratos, castigos, morte, caça.
se fugisse igual a um animal. Poderiam ser vendidos, trocados e alugados. A escravidão africana, ela vale lembrar, galera, que ela foi aprovada pela religião. Ela foi aprovada pela Igreja Católica. Enquanto a Igreja Católica desaprovava a escravidão indígena, dizendo que o índio ele era um ser puro, um ser dócil. No caso da escravidão africana, a Igreja fechou os olhos, porque dentro de um contexto, esse africano ele era um pecador por natureza e deveria ser castigado para ter o seu perdão garantido. Então, um viés religioso, por isso que a gente teve escravidão africana, para eles poderem purgar os seus pecados. Enquanto o índio, para a igreja, era um ser puro, um ser dócil. E também no viés econômico, o africano ele lidava melhor com o trabalho nos engenhos do que o índio. Por quê? Porque ele já conhecia cana-de-açúcar na África. E o índio aqui não. O índio ele não conhecia cana-de-açúcar. E no quesito do biotipo também, o africano ele tinha uma maior resistência à exposição aos raios ultravioletas. O índio não, porque o índio vivia na floresta, mata fechada, e não tinha tanta melanina. Já o africano, que vive perto do Saara, do calor, né, extremo, ele já adquiriu o quê? Ele já adquiriu esse anticorpos, né, vamos dizer assim. E no viés econômico, que a gente não pode esquecer, que é o principal, no viés econômico a gente tem o alto valor. O índio ele não dava dinheiro para Portugal. Ele era preso aqui mesmo no território, vendido, então Portugal nem sabia o que estava acontecendo. No caso da escravidão africana, esse negócio intercontinental, isso vai alimentar também financeiramente o Estado. Por isso que no viés econômico, os africanos, eles eram mais intensos, bem mais interessantes, né? Então, enfim, para a gente relacionar, a escravidão africana, ela atende um preceito religioso, um preceito natural, né, que é o biotipo, e também um viés econômico. Então, por que tem escravo no Brasil? Por conta disso. Porque para a igreja, o negro pode ser escravizado. Para o viés do biotipo, ele aguenta. Né? É o famoso ele aguenta. Ele está adaptado. E no viés econômico, ele pode ser vendido, trocado, alugado. Sofriam bastante maus tratos. A gente está vendo aí um dos principais, que é a palmatória. Tem o tronco, né, que a gente já viu. Açoites sistemáticos, né, o jeito aí que ele está sendo preso pelas mãos, os pés, e apanhando do feitor. Isso aí é o feitor-mor. O feitor é aquele que cuida dos escravos, é aquele que vigia os escravos, é aquele que observa como está acontecendo o trabalho diariamente. Tudo isso quem faz é o feitor-mor. E a punição. Aí a gente está vendo o pelourinho, que é o exemplo para os demais. O pelourinho era o local onde havia a punição no tronco. Parava-se todo o serviço de um determinado engenho, de uma determinada região, parava-se todo o serviço,
para que todos pudessem ir até o Pelourinho, observar a punição que estaria sendo aplicada. As outras pessoas, vendo as punições, iriam ficar, né, com medo de praticar algo parecido. Aí são exemplos, outros exemplos de punições, né? Aqui a máscara, por exemplo, um escravo que fosse pego comendo no momento que não era para comer, ele colocava a máscara. Aqui ele era preso pelos pés e ficava dias presos, né? Aquilo ali formigava, né? Enfim, era uma dor absurda. A palmatória, isso aqui é o que eles chamavam de garganeira. Prendia na garganta, né? E o outro escravo era preso também por aqui. Aí eles faziam fila, né? Fila indiana. Imposição cultural. Os escravos africanos no Brasil tiveram seus nomes trocados por nomes cristãos. Exemplo, José e Maria, né? Por conta da religião deles, né? Que era uma religião bem definida. Muitos escravos eram muçulmanos, e isso era visto como muito problema para a igreja, porque eles já eram, né, vamos dizer assim, eles já eram definidos, né, já tinham uma religião bem definida. E o islamismo é uma religião e quem professa, professa mesmo, não tem meio termo. E isso assustava a Igreja Católica. Em posição religiosa, só poderiam seguir a fé católica. Foram catequizados e batizados. Seguir a cultura europeia. Em posição linguística, só poderiam falar o português. Também era completamente crime um escravo falar a sua língua original. Eles eram castigados. Então, dentro do Brasil, quando chegavam ao Brasil, a língua mãe deles deveria ser esquecida e eles deveriam aprender a falar o português. Entretanto, eles só poderiam falar quando eram requisitados. Tá? Até mesmo na fazenda, na lida, o feitor ele controlava esse tipo de comunicação, exatamente para não haver o quê? Motins. E nem pensar falar outra língua que não fosse o português quando solicitasse, quando era solicitado, né? Mesmo assim, mantiveram, mesmo que escondidas, seus costumes, cultura, arte e rituais religiosos. Fusão cultural e hibridismo da cultura africana com a dos portugueses e indígenas. Né? Por exemplo, a gente tem o sincretismo religioso. Os orixás das religiões africanas passam a passam a ser assemelhados aos santos católicos, Ogum, Oxum, Oxóssi, né? A ser assemelhado com o universo católico. Influência da língua, religião, costumes, cultura, música, danças, culinárias, dentre outros, na cultura brasileira. Influência exercida pelos africanos nas culturas existentes no Brasil. Aí a gente tem a religião, né, o candomblé e umbanda. A capoeira,
Capoeira que ficou proibida durante muito tempo aqui no Brasil. A capoeira é criada pelos escravos aqui no Brasil, né? Então, durante muito tempo, jogar capoeira era extremamente proibido. Era uma dança bem marginalizada, muito marginalizada. Então, já que se não entende, se proíbe. Essa era a filosofia. Música e dança afro-brasileira, né? A gente tem, por exemplo, o axé na Bahia, o ritmo axé. O samba. A palavra axé é uma saudação religiosa usada no candomblé e na umbanda, que significa energia positiva. E aí, pouca gente sabe disso, acha que é uma coisa ruim, uma coisa negativa, né? Exatamente por essa apropriação cultural que nós tivemos por parte dos europeus. O que não era de origem europeia foi marginalizado no decorrer dos anos, né? E até hoje, muitos têm esse sentimento, né? O que não é europeu, o que não é de cultura europeia, automaticamente não é uma coisa boa. Até hoje, muita gente que não busca entender suas raízes confunde, dizendo que qualquer coisa fora da África é prejudicial, é ruim. Na verdade, não é bem assim, né? Foi convencionado isso. E nós, como fomos colonizados pelos portugueses, pelos europeus, nós anexamos muito mais da cultura europeia do que vice-versa. Plantas medicinais, extenso conhecimento sobre as ervas medicinais para banhos e na alimentação. Culinária, a feijoada que surgiu meio que sem querer aqui no Brasil pelos escravos. O feijão não era um produto muito consumido pelos brancos, porque a falta de informação e o preconceito era muito grande. Os brancos das casas grandes, dos engenhos, não comiam tanto feijão e não permitiam que sua família comesse muito feijão, porque achava que, comendo muito feijão, eles iriam ficar pretos. E aí o feijão era levado para a senzala. E muitas partes de animais que os brancos não comiam, como pés, rabo, orelha, focinho de corpo, eles colocavam dentro do feijão e isso acabava dando mais sustância para eles, né? Isso acabava dando para eles mais energia. E aí a feijoada acabou sendo um prato aí muito divulgado, muito difundido. E hoje em dia é um prato aí muito importante, né? Muito, muito, muito interessante no nosso dia a dia. Sexta-feira é dia de feijoada. Isso já virou uma cultura nossa, vamos dizer assim. Também tivemos o acarajé, o vatapá, a moqueca, né? O que a gente está vendo ali embaixo, a moqueca de camarão, broas, e outras adaptações. O escravo, ele não era passivo. O escravo, ele tentava resistir da maneira que dava. Como é que esse escravo resistia, né? Muitas das vezes a gente acha, né, erroneamente, que o escravo aceitava pacificamente ser escravo. E não. Ele lutava. Só que a luta dele era difícil, porque não havia uma comunicação no Brasil todo. Então, os motins não eram algo tão organizados assim. Por isso que essas resistências, elas não foram mais para frente. Mas é muito importante dizer que o escravo brasileiro, vindo da África, ele lutou com as armas que ele apresentava, que ele tinha.
Então, o escravo resistia através das fugas, eles fugiam. O escravo resistia confrontando diretamente os senhores e capatazes, matando, inclusive, e o principal jeito de resistir, e aquele que foi mais temido pelos senhores, era a formação dos quilombos. O quilombo era um pedaço da África no Brasil, onde a cultura africana era preservada. Então, esses quilombos eram em locais afastados, recebiam todo dia muitos escravos fugitivos. Entretanto, não só escravos fugitivos, mas pessoas desempregadas, brancos desempregados, marginalizados nas cidades, também eram bem-vindos dentro desses quilombos. Entretanto, né, eles tinham que se adequar à realidade. Né? O maior quilombo de todos foi o Quilombo dos Palmares, que existiu ali na região de Alagoas, na Serra da Barriga. Isso era um cartaz da época, oferecendo recompensa, né? Custando aí 50 mil réis. São cartazes do segundo reinado, tá bom? Crioulo fugido, anda fugido desde o dia 18 de outubro de 1871. Não, 51. O escravo crioulo de nome Fortunato. E aí tem um discurso, né? Para as pessoas saberem quem era esse tal de Fortunato e iriam ganhar 50 mil réis, que era um bom dinheiro naquele momento. Muitas rebeliões escravas aconteciam, como eu disse para vocês. E os quilombos, comunidade de escravos fugitivos, vivia-se de acordo com a cultura originalmente africana. Então, por exemplo, dentro do quilombo tinha escravidão? Tinha escravidão familiar. Então, se a pessoa não cumprisse aquela obrigação, ela seria punida. Por isso que os críticos de Zumbi falam, né, que ele lutava contra a escravidão, mas dentro do quilombo tinha escravos. Né? As pessoas tentam deslegitimar a luta de Zumbi falando isso. Mas nós sabemos que o tipo de escravidão é um preceito totalmente diferente. O principal quilombo de Palmares, que viveu até 1695 e foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Um pouquinho aí da biografia de Zumbi dos Palmares. Zumbi representou a luta do negro contra a escravidão, no período do Brasil colonial. Ele morreu em combate defendendo seu povo e sua comunidade. Os quilombos representavam uma resistência ao sistema escravagista português e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana no Brasil. Em Palmares também existia escravidão, como eu disse para vocês, aquela escravidão, né, de punição. Se o serviço é dividido por sexo e idade, então as pessoas devem cumprir as determinações. Quem não cumpre vai ser penalizado. A alforria era uma libertação entre aspas. Ele era alforriado, mas se ele perdesse essa carta de alforria, ele poderia voltar a ser escravo. O escravo ele só vai deixar efetivamente de ser escravo no dia 13 de maio de 1888, quando tem a Lei Áurea. A partir dessa data, não pode mais ter escravo, é crime ter escravo. Muitas das vezes, o escravo, quando ganhava alforria, ele também corria para comprar um escravo para ele. Por quê? Porque era a cultura da época ter escravo. Então, nós somos produtos do nosso tempo, né? Então, hoje em dia é inconcebível a gente falar de escravos, mas naquela época não era. Então, muitas das vezes o escravo que conseguisse ganhar dinheiro, conseguisse economizar dinheiro,
muitas das vezes, após ele ser alforriado, ele comprava um escravo. Ah, Bruno, mas o escravo não recebia salário. Realmente não, mas lembra daquele escravo de ganho? Aquele escravo de ganho ele poderia fazer um esquema para sobrar um dinheiro para ele. Aquele escravo que trabalha nas minas, ele também não recebe salário, mas ele poderia fazer um esquema para ele ficar com uma parte do ouro, né? Fazer um contrabando. E isso acontecia, né? Obviamente que nenhum escravo de ganho era totalmente honesto, né? Nenhum escravo da mineração era totalmente honesto. Os caras desviavam verbas, óbvio, para eles poderem comprar a sua própria alforria. Leis abolicionistas que começam no segundo reinado aqui no Brasil, devido a pressões da Inglaterra que queria ampliar o seu mercado consumidor. Em 1850, a gente teve a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, que proibia o tráfico intercontinental. Sair da África para o Brasil estava proibido. Em 1871, a Lei do Ventre Livre, a Lei Rio Branco. Nascidos após esta data eram livres, mas tinham que dever obrigações ao senhor até 21 anos, como forma de indenização. Lei de sexagenários, após 60 anos, já era livre, porém ele tinha que ficar mais 5 anos para indenizar o seu dono. Obviamente que era muito difícil alguém chegar a 60 anos de idade, por conta da época. A base de vida era em torno de 40 anos. Expectativa de vida, no caso, né? E a Lei Áurea, 13 de maio de 88, acabou definitivamente a escravidão no Brasil. Essa lei foi redigida pela princesa Isabel. Pós-abolição, negros substituídos pelos imigrantes europeus, alemães, italianos e espanhóis, enquanto os negros continuaram sendo discriminados, continuaram sendo excluídos socialmente e muito preconceito racial, levando esse negro à marginalidade. Miscigenação no Brasil, tá? Negros africanos de Angola, berberes, Congo, Banto, portugueses, judeus, indígenas, ingleses, franceses, holandeses, japoneses, alemães, italianos. Existe uma raça brasileira? Existe alguém de raça pura no Brasil? A grande maioria tem descendência africana, europeia ou indígena, ou até mesmo as três juntas. Então, nós aqui no Brasil, nós somos produtos de uma grande miscigenação. É isso aí. Beleza. Para aqui de apresentar. Bom, então é isso aí. Falamos um pouquinho sobre escravidão no Brasil, as suas implicações, né, como eles chegaram ao Brasil, por que eles chegaram ao Brasil. Né? Eles, a princípio, eles tiveram que atender a empresa açucareira, né? Tiveram que vir para trabalhar no açúcar, e depois do açúcar também passaram a trabalhar na mineração. Muitos escravos também foram escravos de ganho, escravos domésticos, enfim. A escravidão no Brasil, ela começa oficialmente no governo geral, através de Tomé de Souza, e vai até o dia 13 de maio de 1888. Entretanto, já em 1530, quando Martim Afonso de Souza chega ao Brasil, ele já traz alguns africanos, mas em caráter oficial com o governo geral em 1549. Tá ok, galera? Então, escravidão no Brasil, tema muito importante para a história do Brasil. Valeu, grande abraço.